feio. E agora, Dani, o que fazer? Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Dani Donati, eu sou criadora do programa Mulheres Equilibradas. Todos os dias eu trabalho com o fortalecimento da inteligência emocional das mulheres frente a tantas demandas. Seja muito bem-vinda. Hoje, o tema de hoje, o assunto que eu trago para vocês hoje é um assunto super importante, um assunto que vai transformar a sua vida. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você saber aí como transformar a sua vida. Em qual sentido, Dani? No sentido de eu errei feio e agora o que fazer? Eu trago neste vídeo para você 5 dicas do que você pode fazer para você transformar aí um erro em um acerto, em um aprendizado. Antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, antes de iniciarmos aqui o conteúdo, eu te faço uma pergunta. Você já é inscrita aqui nesse canal? Você já pegou esse vídeo e compartilhou com outras pessoas e serviu aí na vida de outras pessoas? Você já ativou o sininho das notificações para você ser a primeira a receber esse conteúdo que é tão importante, que é tão relevante, que vai transformar a sua vida? Se você gostar desse vídeo, deixa seu like e também deixe o seu comentário. Escreve aqui pra mim o que você achou desse vídeo. O seu comentário é muito importante para o meu trabalho, para o trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube. E é um trabalho de servir, de contribuir na sua vida para que você cresça, para que você aprenda com os seus erros, que é o assunto que nós temos hoje, e para que você seja uma pessoa aí muito melhor, para que você seja a sua melhor versão. Sem mais demoras, sem mais delongas, vamos começar este conteúdo super rico e eu já começo te fazendo uma pergunta relacionada ao nosso conteúdo. Errei feio. E agora, Dani, o que fazer? Bom, errar faz parte da vida. Errar faz parte da jornada do nosso crescimento. Eu trago hoje 5 dicas que vão transformar aí o seu modo, que vão transformar aí a sua vida em relação aos seus erros, tá bom? Erros que eu já cometi. Gente, todo mundo comete erros. Eu já cometi erros, você já cometeu erros, todas as pessoas desse mundo já cometeram erros. A única pessoa que não cometeu erros quando esteve aqui foi Jesus. Jesus é a única pessoa que nunca cometeu erros. E eu já conecto aqui com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para você estabelecer aí uma transformação, uma ressignificação em relação aos seus erros, em relação àquilo que você cometeu? E o primeiro passo é o seguinte: primeira coisa que você vai fazer, você vai pedir perdão imediatamente para a pessoa que está envolvida ou para as pessoas que estão envolvidas em relação a esse erro. Ou seja, você vai confessar esse erro. Quando você confessa esse erro, isso causa um desconforto. E esse desconforto vai fazer com que você aí aprenda, vai fazer com que quando você se sentir constrangida, quando eu me sinto constrangida, com vergonha, né? E trocando aqui em miúdos, né? Quando a gente se sente com vergonha, a gente se transforma, a gente muda. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu cometi um erro e eu pedi desculpa para as pessoas, eu me coloquei ali numa situação eu estava com muita vergonha. Gente, isso fez com que eu mudasse, isso fez com que eu transformasse a minha vida, isso fez com que eu de fato aprendesse com esse erro para que esse erro eu não cometa mais. Eu posso vir a cometer outros erros, mas esse erro eu não vou cometer mais. Por quê? Porque é tão importante pedir desculpa para a pessoa. Quando você pede desculpas, você fica constrangida e isso causa uma transformação dentro de você, causou uma transformação dentro de mim. Por isso que eu falo isso com experiência, com conhecimento, porque eu vivi isso na minha vida. Segundo passo e super importante aí para você ressignificar, para você transformar um erro em algo bom, em algo positivo para sua vida.
O segundo é o seguinte, e olha, esse é muito, muito, muito importante. Você vai humilhar-se a Deus. O que significa humilhar-se a Deus? Veja, o pedir perdão para uma pessoa, pedir desculpas para uma pessoa, não significa você humilhar-se para essa pessoa, que seria o primeiro, tá bom? Você vai pedir perdão com toda a sinceridade do seu coração, de maneira genuína, isso é muito importante, mas lá no íntimo do seu quarto, você e Deus, você vai se humilhar a Deus, você vai rasgar as suas vestes, abrir o seu coração e se humilhar a Deus. Quando você se humilhar a Deus, confessar o seu erro, né, que de repente pode vir a ser aí um pecado, Ele vai te perdoar. Ele vai transformar, Ele vai ressignificar isso, assim como está escrito lá em Salmos 32:5, está escrito o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Isso tá lá em Salmos 32:5. Ou seja, se humilhe, se entregue, abra o seu coração para Deus e Ele vai perdoar o seu pecado. Pode ter certeza disso, porque isso é uma promessa dele para a sua vida. Ou seja, errei feio. E agora, o que fazer? Passo 1, pedir perdão para as pessoas envolvidas. Passo 2, humilhar-se a Deus, abrir o seu coração a Deus. Só Ele é capaz de te perdoar, só Ele é capaz de ressignificar a sua vida. Além disso, e terceiro passo para errei feio, e agora o que fazer, Dani? O terceiro passo é o seguinte: você vai trabalhar dobrado. O que significa isso? O que você já fazia, o que você fez até então, você vai fazer dobrado. Ou seja, se antes você era uma pessoa que doava, você vai doar muito mais. Se antes você era uma pessoa que servia ao próximo antes de cometer esse erro, agora você vai servir muito mais. Eu me lembro de uma coisa que o pastor Thiago Brunet contou em um dos livros que eu li dele. Ele contou o seguinte: certa vez ele estava fazendo uma live e ele se exaltou nessa live porque ele achou que estava acontecendo alguma coisa com os filhos dele. E aí ele acabou gritando, né? A live estava ao vivo, ele acabou gritando, ele acabou se descontrolando, e as pessoas que estavam ali na live ficaram assim, espantadas, estarrecidas. Como assim? Um pastor, uma pessoa, um homem de Deus gritando? Gente, ele é tão humano quanto eu, quanto você, é a primeira coisa, tá? Mas vale aqui o aprendizado. E aí ele contou nesse livro o seguinte, que a partir dessa experiência que ele teve, ele decidiu trabalhar dobrado. Se antes ele ficou constrangido, ele pediu desculpa em público ali durante a live, tá bom? Mas ele tomou uma decisão na vida dele. Ele decidiu trabalhar dobrado. Ele decidiu fazer muito mais do que ele fazia. Se naquele dia ele fazia uma live por dia, ele decidiu fazer 2, 3, 4, 5. E assim era a nossa vida também. Como eu contei pra vocês, quando eu cometi um erro, que de repente é o meu principal erro, é o que mais marcou a minha vida pessoal, gente, pra ressignificar esse erro, eu passei a trabalhar dobrado. Se antes eu servia na igreja, sei lá, 2 horas por semana, eu passei a servir 6 horas por semana. Se antes eu fazia uma doação de um recurso X, eu passei a fazer mais. Por que isso? Por quê? Porque esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício que está junto com a ressignificação do seu erro. E isso tem a ver com as pessoas, tá? Deus perdoa o meu pecado e Deus perdoa o seu pecado, o seu erro. Porém, as pessoas, a gente precisa provar para as pessoas, sim, através do nosso sacrifício. E não é assim não é uma punição, não é punição, é um sacrifício. Eu passei a me sacrificar mais por conta de um erro que eu cometi. Assim como a Bíblia falou, né, antigamente. Que quando a pessoa cometia um pecado, quando a pessoa cometia um erro, ela sacrificava ali um cordeirinho. Então esse é o sacrifício. Hoje a gente não mata mais nenhum cordeirinho. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar pelos nossos pecados. Porém, nós precisamos sim transformar a nossa vida, ressignificar a nossa vida e trabalhar dobrado para recuperar a confiança das pessoas que são humanas, como eu, como você. Quarto passo para errei feio. E agora, o que fazer? O quarto passo é o seguinte: você vai aprender com o erro.
Isso conecta com o terceiro. Quando você aprende com o seu erro, através do seu sacrifício, através do trabalho dobrado, a sua vida se transforma. Você não vai cometer mais este erro. Você pode cometer outros erros, mas você não vai cometer mais este erro. Tá certo? Combinado? Então, ó, e olha, o mais importante de todos, e parabéns por você estar comigo até agora, parabéns, você é uma pessoa, uma mulher diferenciada. E outra coisa muito importante que eu tenho pra você, viu? Além desses 4 passos que eu falei até agora, e o quinto, que é super importante, que vai conectar muito, que vai transformar aí a sua vida, eu tenho também de maneira gratuita para você o meu e-book de blindagem emocional para mulheres. Este e-book, ele vai te ajudar através das ferramentas para que você também estabeleça aí uma clareza do seguinte: errei, tô sentindo culpa, o que eu faço? Como eu me liberto disso? Através das ferramentas da blindagem emocional. E o link eu vou deixar aqui pra você. Esse link é o meu presente pra servir na sua vida. Lembra do que eu falei, né? Cometi um erro, então ó, é trabalhar dobrado, fazer muitos sacrifícios. Pra quê? Pra que eu transforme, pra que eu ressignifique isso dentro de mim, de maneira que eu realmente me sinta liberta. Deus já perdoou os meus pecados, mas as consequências, sim, eu preciso passar. Outra coisa muito importante e o quinto passo, último passo para você transformar, ressignificar os seus erros. O quinto passo é o seguinte: não desistir do seu propósito. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você vai cair, você vai errar aonde é o seu propósito. Pode acreditar nisso, mas não desista. Desistir é algo que Satanás coloca na sua cabeça. É algo que o inimigo coloca na sua cabeça, seja lá qual for a sua crença, tá bom? Mas desistir não faz parte. Quando você erra, quando você cai, quando você erra exatamente naquele ponto, Deus está te dando a oportunidade de você ter autoridade neste assunto para que você transforme a vida das pessoas, para que você ajude as pessoas. E eu também falo isso com experiência própria, porque é isso que eu divido no meu livro Blindagem Emocional para Mulheres. Esse livro que tá pra você, é o meu presente pra você, pra servir na sua vida. O link vai estar aqui. Bom, eu quero fechar esse vídeo com uma passagem bíblica muito especial pra mim e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Errei feio, e agora, o que fazer? Você vai fazer o seguinte, tá lá em Provérbios 28:13 e diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que você tenha paz e prosperidade. Eu desejo que você siga esses 5 passos que eu trouxe para você: pedir perdão, humilhar-se a Deus, trabalhar dobrado, estabelecer um sacrifício, aprender com o erro e não jamais desistir do seu propósito. Eu tenho um grupo exclusivo no Telegram para servir também a sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar comigo. Parabéns, você é uma pessoa diferenciada. E até o nosso próximo vídeo. Ah, detalhe, hein? Já se inscreveu nesse canal? Já ativou as notificações? Já compartilhou esse vídeo tão importante com outras pessoas? E deixa seu comentário aqui comigo. Eu quero muito saber sobre você. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida e até mais.